queria trazer para a mesa aqui, para a discussão, é justamente sobre mando de campo. O melhor mandante de todos ali, obviamente, é o Primavera. E praticamente todos os melhores mandantes estão no G8, afinal, tem que pontuar para entrar no G8. O Primavera é o único invicto como mandante. O Ituano e o Capivariano, que completam ali os 3 primeiros, são os outros 2 melhores mandantes. E o Taubaté é o 6º. Ali de baixo, de quem vai jogar em casa no fim de semana, o São José foi o 4º melhor mandante do campeonato. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A Ferroviária foi o 8º mandante do campeonato. 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O 15 foi o 9º mandante do campeonato, com 11 pontos. E o Santo André foi o 10º melhor mandante, com 10. Então, não são times que fizeram valer o fator casa para valer, sabe? Tirando o São José, que somou 14 dos seus 22 pontos em casa e só 8 fora, a Ferroviária pontuou 12 em casa e 10 fora. Parelho ali. Na verdade, 15... o Santo André é o contrário, né? O quê? Você falou Santo André? Sim. Não, o Ferroviária é São José. Perdão. O Santo André, de 10 pontos, o Santo André de 21 pontos conquistados, somou só 10 em casa. Isso estou retirando do site Senhor Gol para variar. Gostamos muito do Senhor Gol aqui. E o 15, situação semelhante. O 15 pontuou meio a meio em casa e fora, só que jogou um jogo a mais em casa. Então, em aproveitamento, o 15 é melhor fora de casa do que em casa nesse campeonato. E jogando como visitante, o Santo André, curiosamente, é o melhor visitante do campeonato. Então, nós teremos ali o confronto do melhor mandante contra o melhor visitante. O 15 é o 3º melhor visitante, a Ferroviária é o 5º melhor visitante, o Taubaté é o 6º, o Capivariano 7º. E aí, as situações um pouco mais periclitantes. O Primavera é o 10º melhor visitante, somou praticamente 1/3 dos seus pontos somente jogando fora de casa. O São José é o 11º melhor visitante, somou somente 8 pontos jogando fora de casa. E o Ituano, mesma pontuação do São José, só que o problema do Ituano é que o Ituano, de 7 jogos fora de casa, empatou 5, ganhou 1 e perdeu o outro. Beleza, vamos individualmente agora a cada confronto. Primavera e Santo André, que no sábado é Santo André e Primavera. O Primavera tem um desfalque importantíssimo, que, sinceramente, poderia e deveria ter sido evitado, que é o desfalque do Renato Viche. O Renato ele foi expulso na última rodada, e foi expulso com cartão vermelho direto, e não entra em campo contra o Santo André. O Santo André, eu precisaria dar uma olhada. Enquanto você projeta esse confronto, eu vou olhar a tabela de suspensos do Santo André, se houver. Cara, eu acho que esse é um jogo parelho. Eu tô curioso para ver tanto como o Primavera vai se portar fora de casa, como quanto o Santo André vai se portar dentro de casa. Eu não sei se eu não consigo ver mais o Primavera jogando tão recuado, por exemplo. A gente sabe que o forte do Marchiori, da montagem de equipe dele, normalmente é a defesa. Mas esse Primavera sabe jogar. É um time que conforme foi ganhando confiança, foi um time que passou a ser muito mais ofensivo do que era, por exemplo, no começo do campeonato. Então eu não vejo o Primavera retrancado esperando o Santo André. E eu também não vejo o Santo André tentando propor tanto em cima do Primavera. Eu acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado com as duas equipes tentando jogar. E aí eu vejo um pouco de superioridade do Primavera. Acho que os mecanismos de jogo do Primavera, como conjunto, etc., estão mais fortes e mais alinhados do que o Santo André. Mas o Santo André tem alguns jogadores que podem se destacar, fazer valer uma atuação individual, por exemplo. Dudu Figueiredo tem jogado muita bola nessa 2, tem um chute de fora da área, bola parada, um cara que vem jogando realmente muito bem, acho que pode ser desequilibrar o confronto. O Primavera ele precisa entregar um pouco mais ainda ofensivamente. Tô curioso para ver, mas esse eu acho que é um jogo parelho. Acho que é um jogo parelho, mas por tudo que o Primavera tem feito, vejo o Primavera com certo
com mais condições de avançar. Não digo nem favoritismo, para ser sincero, mas com mais condições de avançar, apesar do Santo André ser uma boa equipe. E o Santo André tem um negócio que é muito maluco. Assim, todo mundo que eles contrataram, o Taubaté também tem isso. Mas assim, todas as contratações entregaram alguma coisa, né? A maioria. O Juninho tem feito gol, sido importante. O Thiago Moedeiros foi contratado e marcou os 2 gols da virada, marcou 2 dos 3 gols da virada contra o Linense. Então, assim, essa garotada que tá chegando no Santo André não tá sentindo muito peso da competição. A gente sabe que são garotos bons. Tô curioso para ver como é que eles vão jogar no mata-mata, porque é diferente, cara. É diferente, jogo com VAR, jogo que tem toda essa questão de você especular com o adversário para ver qual que vai ser a proposta. Se eu não imagino muito o que o Primavera vai fazer, e nem o que o Santo André vai fazer, o que será que tá na cabeça do Gilson Klein e do Marchiori? Qual adversário vão enfrentar? Então acho que vai ser um jogo interessante. Preocupa o fato do Primavera não fazer gol a 4 jogos? Desde que meteu 4-0 desde que fez 4-0 no Votuporanguense, são 4 jogos sem fazer gol. Uma derrota para o Capivariano, 1-0, e 3 empates seguidos por 0-0. Preocupa ou tava mexendo o time, tirou o pé? A sensação que eu tenho principal é que na maioria desses jogos tirou o pé. Portuguesa Santista, time reserva, não tem nem o que falar. Contra o 15, foi um jogo num calor desgraçado. Eu sinceramente acho que dá para relevar. E o Primavera fez um bom jogo, sabe? O 15 quase não criou e o Primavera teve a oportunidade de fazer o gol. O Léo Passo perde um gol, boa possibilidade de finalizar, enfim. E contra o Juventus também, o último jogo da última rodada, ninguém querendo tomar o cartão. E com um banco muito enxuto, curtíssimo, né? Então, o Primavera perdeu o gás ao longo do jogo. Eu acho que não preocupa mais a camisa 9 do Primavera. Era um negócio que eu olharia para fazer uma contratação para o mata-mata. Olharia com carinho para ver de fato, porque o Léo Passos é um cara que a movimentação dele é muito boa. Muito boa. Ele cria a jogada para os companheiros, abre espaços. Ele não é um 9 fixo, sai da área, faz o time rodar, girar. Mas as bolinhas que estão pintando para ele finalizar, ele tem pecado em algumas. O Enan, retornando agora de lesão, passou algumas rodadas fora, boa parte do campeonato fora, eu diria. Será que está no máximo dele? Enfim, eu acho que a camisa 9 era uma posição que o Primavera poderia ter olhado para esse mata-mata. Mas, até amanhã para anunciar alguém, não sabemos. Acredito que talvez nem anuncie, mas era uma posição que poderia ter contratado alguém. Eu também traria alguém justamente para 9, porque para mim o Léo Passos é um cara engraçado. O Léo Passos para mim é um camisa 10 disfarçado de 9. A impressão que eu tenho é que se ele tivesse, sei lá, 10 centímetros a menos, ele já estaria jogando de meia. Eu também acho. Ele só é centroavante porque ele é alto, porque para mim o forte dele é a movimentação, sair da área, tocar a bola e criar chances. E a gente já viu quantos atacantes jogarem meio sacrificados nessa, porque são melhores criadores do que finalizadores. Eu acho que assim, sinceramente, se eu sou um time de Copa Paulista, se eu sou um time de Série D, se sou até o Primavera, eu dou a 10 pro Léo Passos no próximo campeonato, se possível. Claro, dependendo da concorrência, né? Que o Léo Passos é um cara que tem currículo, então é um cara que não deve sair barato. Mas se, por exemplo, sou diretor de futebol de um time da Copa Paulista, Léo Passos está sem clube no mercado, eu ligo para ele e falo: Léo Passos, você não quer jogar de 10, não? Você não tem interesse em dar 3 passos para trás? Se ele falar que sim, eu mando com o PDF do contrato para ele na mesma hora. Eu tô bem curioso para esse jogo, porque é mais um confronto em que 8º contra 1º não é o... como é que fala? Que normalmente, anos anteriores, a gente esperaria uma diferença enorme do 1º pro 8º. Sabe, a gente já viu campeonatos em que o 8º colocado passa para apanhar do 1º, somente com essa função, sabe? E a gente já teve o 8º colocado tomando 5 no agregado, tomando 7 no agregado. Dificilmente vai acontecer isso entre Santo André e Primavera. Ano passado, os 4 piores classificados passaram de fase. E esse é um jogo que eu tenho curiosidade de ver em questão tática, em questão de como os times vão começar, sabe? No apito inicial, como que vai ser a disposição de cada um. Sobretudo no Santo André. Porque o Primavera, a gente mais ou menos sabe exatamente como joga. A gente vai pegar a escalação no sábado e, tirando na zaga, o 1-11 vai ser muito perto do nosso projetado, do que a gente espera entre nós.
o Santo André ele tem algumas possibilidades, até pensando em Gilson Kleina, porque o Gilson Kleina ele não é um técnico com o histórico mais propositivo do mundo. Ele até tem uma certa fama de retranqueiro, principalmente no nível mais alto do futebol, onde ele figurou por muitos anos. Então eu tô curioso, né? Porque o Santo André vem de uma boa vitória, vem de uma boa sequência de invencibilidade. E você olha do 1 ao 11, é um time ofensivo. É um time ofensivo. Então eu tô curioso para saber se esse jogo vai ser uma trocação, se vai ser um pouco mais estudado. A volta, independente do que acontecer, eu imagino que o Primavera vá propor o jogo e o Santo André que se vire para acompanhar. Mas esse jogo eu tô curioso, principalmente pelo lado do Gilson Kleina e do Santo André, porque é um time que tem condição de atacar, tem condição de propor. Claro, o Primavera é o melhor time do campeonato, pelo menos em campanha. Vai ser um bom jogo de ver. Você acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite.